convidado de hoje, para si telespectador que nos acompanhou na primeira parte e sabe muito bem, é o Abdil Juma. Para si que só agora está ligado, seja bem-vindo e espero por si todas as edições a esta hora aqui na TV Sucesso. Abdil Juma, a promessa era de que nesta segunda meia hora falávamos sobre a Karinga na Arte, um projeto seu que com muito vigor, de coração mesmo, tem lutado para agregar mais jovens, para que muitas ações culturais, não só de teatro, frise-se, aconteçam nos bairros. Sim. Sobretudo pelo fato de ser uma associação com poucos apoios. Conta-se os projetos que tiveram patrocínio. Sim. Bom, dizer o quê? A Nkaringana Arte é uma Associação Cultural Nkaringana Arte, é uma agremiação sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver as comunidades através da arte e cultura. De facto, um dos grandes objetivos tem sido esse, levar a cultura para os bairros, tanto os bairros urbanos, suburbanos, mas sempre com uma tônica, que é fazer com que alguma coisa se aprenda, portanto, e que haja mudança de comportamento nessas comunidades. Por exemplo, levamos peças ligadas ao HIV, por exemplo, levamos peças ligadas a saneamento do meio, peças sobre o combate à malária. Portanto, é cultura que levamos aos bairros, mas ao mesmo tempo levamos uma mensagem. Portanto, esse é que é o grande objetivo da Nkaringana Arte, que é desenvolver as comunidades através da arte e cultura. E é possível? É possível, sim. É possível, sim. Agora, o que acontece é que, infelizmente, são muito poucas portas que se abrem quando nós organizamos eventos desse género. São muito poucas portas que se abrem, para não dizer nenhumas. Mas, pronto, algumas se abrem. Então é preciso frisar e enaltecer. E a ressalvar que existem algumas portas que se abrem, mas era necessário que fosse um pouco mais, porque afinal de contas todos nós saímos a ganhar. Se nós educamos a nossa sociedade para a mudança de comportamento, todos nós saímos a ganhar. Se nós, por exemplo, educamos a sociedade para melhorar o saneamento de meio, então estamos a dizer que vamos ter poucos problemas, por exemplo, de cólera. Pois. Logo, o Ministério da Saúde vai ter pouco trabalho, vai ter que gastar pouco dinheiro para comprar medicamentos para esses doentes. Então, é um ciclo vicioso que, a ser tratado, resolve um sem número de situações. Mas, infelizmente, temos muito poucos apoios, mas mesmo assim não deixamos de trabalhar, temos estado a fazer muitas coisas que a sociedade agradece. Uma das coisas é o Festival Teatro dos Bairros, que o objetivo é fazer com que grupos locais consigam exibir as suas próprias peças. Sim. Localmente, sem que precisem de grandes salas. Sim. Para a sua performance. Sim. O objetivo, de facto, o principal objetivo é a massificação do teatro. Quer dizer, fazermos com que o teatro seja praticado, para que amanhã possamos ter outros atores para substituir a nós os outros. Pronto, a idade, já não posso representar, por exemplo, o papel de um menino, então significa que temos que ter novos atores. Então, nos festivais de teatro, que agora já estamos a caminho da segunda edição, nos festivais de teatro damos oportunidade a estes grupos que normalmente ensaiam debaixo das árvores, ensaiam nas garagens, ensaiam nas escolas, nas salas das escolas, mas vezes sem conta, eles ensaiam e acabou. Não tem como, por exemplo, ir pisar um grande palco como a Avenida ou um Tumbelago, onde era de almejar, ou mesmo o Centro Cultural Universitário, que são as salas que mais ou menos neste momento estão a dar o Franco, por exemplo. Então, o que é que acontece? Eles ensaiam durante 2, 3 meses, já têm a peça, mas não têm onde apresentar. Então, é aí onde nós tivemos a ideia. Por que é que nós não organizamos um festival de teatro dos bairros, onde eles terão oportunidade de estarem numa sala, ainda que não seja dessas grandes, mas pelo menos com uma sala preparada, mínimo de condições, com um palco, que é o necessário para um teatro de palco, e começamos a organizar isso. Organizamos há 2 anos, agora é de 2 em 2 anos, e este ano
vamos organizar agora em agosto, em princípio entre agosto e setembro, que é para permitir que possamos ter esta avalanche. Pois. Até agora, por exemplo, temos inscrito 12 grupos, não, 11 grupos, porque o outro tem um número um pouco maior, então dizem que não podem conseguir diminuir, porque também há esse problema, não podemos trabalhar com grupos muito grandes por causa da questão logística. Então temos o 12º grupo, tem cerca de 13 e eles dizem que não podem se dissociar, porque senão a peça fica... E esse é um outro problema, que faz com que os grupos precisem de um pouco de injeção. É por isso mesmo que nos festivais nós temos workshops. Vamos ter, por exemplo, a CTO a falar-nos do teatro do oprimido, vamos ter também os professores do ECA a falarem-nos das técnicas do teatro. Provavelmente aí alguns grupos vão aprender que, afinal de contas, o facto de eu ter uma peça que é feita por 13 pessoas, eu posso mexer a peça para ficar, sim, desde o momento que desde o momento que eu tenha o sumo da peça. Pois. Portanto, onde, por exemplo, eu tinha que sentar e conversar com o meu pai, e o meu pai me dizer que, olha, eu já cresci, tenho que levar uma mulher, não sei o quê, eu posso logo falar com o meu amigo e dizer, olha, o meu pai disse-me que... Portanto, em vez de eu sentar com o meu pai, depois eu ir me encontrar com o meu amigo e dizer que o meu pai disse-me que... Cortamos aquela parte da conversa entre eu e o meu pai. Só vou direto ao meu amigo e digo, olha, o meu pai disse-me que eu já sou crescido. E ele disse que eu tenho que levar uma mulher, mas é para eu não estou a ver bem, porque eu ainda quero estudar e não sei o quê. Portanto, são essas técnicas de cortes que os grupos precisam de aprender. É por isso mesmo que queremos fazer workshops, que é para permitir... Workshops que fazem toda a diferença. Afinal, muitos deles nem sequer têm formação exatamente em teatro, fazem de forma amadora. Sim. A formação é a vida, né? Eles veem aquilo... Porque o teatro o que é? É a nossa vida, é aquilo que nós vivemos, só que transportamos para o palco, né? Só que quando a gente já vai para o palco, aí já encontramos as técnicas do teatro, do palco. Portanto, é um pouco por aí. Então, esse projeto é um projeto que é ambicioso. Continuamos a dizer que aguardamos apoios para isso, porque há uma logística muito grande, a alimentação dos artistas, a produção também de camisetes com o logo do festival, o aluguer da aparelhagem, o aluguer da sala. Portanto, é um sem número de coisas. É por isso que continuamos a dizer que gostaríamos mesmo de poder ter alguns apoios para podermos dar continuidade a esse projeto. Claro, mas no geral, qual é a saúde neste momento da Nkarangana Art? Bom, eu diria que a Nkarangana Art teve alguns pontos abaixo por vários motivos, não por motivos de desorganização dela, mas porque aquilo que eu disse no princípio é que em algum momento nós estamos numa organização e estamos a trabalhar todos em prol dessa organização, mas cada um de nós tem a sua vida. Então, tivemos o azar de, nos 2 anos passados, termos uma espécie de fuga de cabeças. Mas fuga não por fugirem, mas porque uns foram transferidos, 2 foram para Nampula, depois tivemos um agora que está em Xaixai. Depois temos alguém que, ainda que esteja aqui em Maputo, mas está numa tarefa que já não permite estar constantemente conosco. Então, isso é que fez com que nós ficássemos um bocadinho doentes nesses últimos 2 anos. Mas mesmo assim, estamos a tentar nos ressurgir para podermos organizar esse festival. Mas eu estou em crer que vamos nos levantar, porque a Nkarangana Art tem a mesma força que eu tenho. Tem a mesma força que eu tenho. E é essa força que o Abdil Juma tem, que lhe fez também participar em uma dezena de filmes como ator, e estreia-se precisamente com o filme A Janela. E é curioso que o nosso convidado da semana passada foi o Sol de Carvalho, o realizador desse filme. Ah, é? O Sol de Carvalho esteve cá? Sim. Opa, um abraço aí, Sol. Como é que foi essa estreia? Estreia de uma forma, digamos que brilhante, como protagonista do filme. Sim. Curiosamente, fui convidado a ir fazer o casting ali no Cinema Scala.
E pronto, no meio daquilo tudo eu ia fazer um papel, papel de um curandeiro e tal, porque pronto, mostrava ser um indivíduo um bocadinho mais velho do que aquela juventude toda que estava ali. Então disseram, olha, ensaia lá o curandeiro. Passei o tempo todo, ensaiei o curandeiro, ensaiei. Depois fui lá para o dia da apresentação, né? Exatamente depois de apresentar, o realizador disse, ok, vais ter alguma informação. Só que, curiosamente, na hora da informação, estou a ouvir que vou fazer o papel principal. Mas como? É o meu primeiro dia, a minha primeira vez a entrar no cinema e dizem que eu vou fazer o papel principal. Isso deve ser uma ratoeira, deve ser uma brincadeira. Peguei em mim, em vez de falar ao telefone, fui para lá. Quando cheguei lá, disseram, ainda bem que o senhor veio, toma o texto. Eu também, mas bem, sei, o papel principal. Eu disse, bom, ok, eu como sou um indivíduo de desafios, disse, não, eu aceito os desafios. E pronto, comecei a ler aquilo e tudo, não sei o quê, mas até essa altura eu ainda não tinha certeza se aquilo era verdade ou não. Mas foi uma janela que se abria. Foi uma janela que se abriu e essa janela não mais se fechou, até agora. Até agora. Portanto, fiz esse filme, sem problemas nenhuns, e foi aquilo que foi. Consolo de Carvalho fez também O Jardim do Outro Homem. Consolo de Carvalho fiz O Jardim do Outro Homem, depois fiz Impunidades Criminosas. Sim, fiz estes 3 filmes. Consolo de Carvalho. Sim. E como foi trabalhar com o Sol de Carvalho? Olha, para mim o Sol é um professor. É um professor porque eu próprio acabei aprendendo para ir aplicar nos outros realizadores. Onde fui chamado pelos outros realizadores. Trabalhar com o Sol, primeiro pelo nível de disciplina que ele exige no set. Em todos os aspectos. Ator é ator, câmera é câmera, o homem de apoio é o homem de apoio, o continuista é o continuista, quer dizer, tudo regrado, guarda-roupa é guarda-roupa, tudo regado. Chegava uma altura em que, por exemplo, eu precisava de água, eu me deslocava e dizia, o que é que se passa? Sabe, quero água. Então, espera, peça. Alguém foi pago aqui para te entregar a água. Eu sentia-me assim, disse, não, tu és o ator aqui, tu és um indivíduo que, todas as atenções estão viradas a ti. Quando te sentires cansado, quando tiveres problemas, queres descansar um bocadinho, já repetiste 2, 3 vezes, queres parar, tu é que mandas aqui. Quer dizer, eu senti aquilo e disse, ok, isto é que é saber valorizar um ator, o trabalho do ator. Por quê? Porque se eu estiver exausto, também não vai sair nada. Não vai sair nada. Então, aquele aparato todo da realização valeu para quê? Não valeu para nada. Então, eu fui aprendendo isso com o Sol. Eu disse, não, o Sol é um professor porque ele quer as coisas no lugar. Curiosamente, em alguns sítios apanhei de novo isso, mas em outros não. E eu, como sou um pouco refilão, que se diga de passagem, algumas coisas que eu já sabia quais eram os meus direitos, em algum momento eu refilava, não é? Mas sempre num bom sentido, sem mágoas, Era só para mostrar às pessoas que não, isto tem que ser assim como mandam as regras. Porque alguns conhecem as regras, mas pura e simplesmente não querem cumpri-las. Imagina, por exemplo, eu quero uma cadeira para sentar. Vai buscar ali. Não, vou dizer a ti para ir buscar a cadeira para trazer aqui, porque a regra é essa. Imagina que ao caminhar eu tropeço para o filme. O teatro radiofônico tem tanto essa disciplina ou é específico do cinema? Não, isso é mais para o cinema, mas no teatro radiofônico também temos algumas disciplinas, que é a pontualidade, a leitura em casa do texto. Se a pessoa chega no estúdio de gravação e se nota que ele não leu o texto, ele leva um barulho conosco, não é? Leva um barulho conosco e corre o risco de, se for persistente, nos próximos casos pode até ser exonerado das funções de ator do teatro de rádio. E é fácil para si, por exemplo, quando chega no sítio da gravação de um filme, despir-se da imagem de rádio-ator? Sim.
Sim. Há muita gente que me pergunta isso, mas Jum, como é que tu consegues fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Para além disso, sou gráfico, trabalho no jornal, Pois. faço cinema, faço teatro de rádio, posso ir ao teatro de palco, Por vezes declama também e declamo, canta. faço spots televisivos. O segredo onde é que está? É saber colocar cada momento no seu lugar. É só isso. Ter a capacidade de sempre que vais a um sítio, despires a camisola e usares a camisola dali. Tão simples quanto isso. Agora, eu sei que existem, por exemplo, algumas pessoas, não é por acaso que, por exemplo, nós no teatro radiofónico, eu que o diga desde os 25 anos, destes últimos 25 anos, eu não me lembro quantas vozes eu já interpretei. Não estou numa só. Então, essa capacidade de dizer assim, ok, tu agora vais fazer uma peça, mas esta peça é mais para o norte de Inhambane. Então, significa que temos que ter um bocadinho de pronúncia de Inhambane. E lá entro na pronúncia de Inhambane. Esqueço a minha marronga. Mas temos que subir mais um bocadinho, vamos um bocadinho mais para a beira, para Macena, não sei o quê. Busco esse sotaque de Macena. Ah, ok, Macena não, agora é uma peça lá mais para cima, Nampula. Busco o sotaque de Macua. Tá? É essa possibilidade de despir esta camisola e pôr a atual camisola. Não é por acaso que eu, mesmo na altura que eu trabalhava em 2 jornais, as pessoas dizem, mas olha lá, tu às vezes não levas o molde daqui e meteres ali. Eu disse, não. Quando estou no sítio X, eu sei que aqui, estou aqui, os moldes são estes. E ponto final. Quando vou para o outro, graças a Deus agora já não tenho esse problema, estou no único jornal e isso é muito bom para mim, porque era uma dor de cabeça. Por quê? Porque é diferente do teatro e do cinema. Por quê? Porque era em momentos um bocadinho diferentes. Tens uma peça aqui, depois tens um filme daqui a 2 ou 3 meses, então tens tempo de ires bebendo. Enquanto que naquela altura, em termos de jornal, era o mesmo dia sair daqui, estou a correr para ali, depois não sei o quê. Era um trabalho muito grande, mas pronto, graças a Deus já não tenho isso. É um dos atores também do Comboio de Sal e Açúcar, o filme recente de Licínio Azevedo. Um filme, por acaso, muito premiado. Muito premiado, e que também foi... Estamos todos de parabéns. E que também, de alguma forma, participou nos Oscars. Houve uma nomeação para tal. Um grande feito. Qual é o seu sentimento nesse sentido? Olha, eu sinceramente falando, esta produção foi para mim uma das melhores produções, tirando o Gordo Voo de Flamengo. Foi uma das melhores produções, primeiro porque também o Licínio teve a sorte de fazer um bom casamento de atores. Ok. Eu acho que ele deve ter varrido tudo aquilo que é a nata de ator de Craveira. Acho que não sobrou ninguém. Quer dizer, eu estou aqui a ver o Alvin, o Mário Mazaia, a Ermelinda, o Abdil Juma, quer dizer, toda a nata, o Satar, quer dizer, aquilo, quase todos os atores estavam lá. Então, não tinha como não ser um filme de grande gabarito. E isso conta para vocês como atores, sabendo que vai contracenar com alguém já com experiência e que já sabe lidar com as coisas. Claro. Acrescenta algum ânimo? Não, acrescenta, sim. Olha, uma coisa que nós sempre dizemos é que se tu contracenas com alguém que não corre, tu morres. Se tu contracenas com alguém que não corre. Por quê? Porque tu estás à espera que ele te responda. E ele ainda está assim, é que... Bom, tu perdes o feeling porque és obrigado a acompanhar o ritmo dele. Então tu também acabas morrendo. Agora, se estás diante de um ator que tu sabes que aqui é
Vou-te falar do teatro radiofónico, só para fugir um pouco de cinema, só para dar alguns exemplos Sim, do teatro sim, à vontade. vezes sem conta, por causa de outros trabalhos, as pessoas às vezes ligavam para mim, Abdel, desculpa, eu não ia vir gravar hoje porque, o meu boss me deu um trabalho à última hora. Eu às vezes pegava o telefone e ligava, Adam G, estás free, pá? Preciso de que me quebra um galho para gravar um personagem aí. Pá. Ele não leu o texto, não teve o texto com antecedência, só vem apanhar o texto ali. Mas eu tinha certeza que ele vai chegar, vai pegar e vai bater e vai embora. E acontecia. Tá. E tu sentias isso, que não. Quando estou a contracenar com alguém, há uma mais-valia. Com alguém que é de gabarito, um ator de gabarito, há sempre uma mais-valia. Então, neste filme foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Eu, por exemplo, ficava mais tempo com o ator Nipita, que também... O comandante de Sete Maneiras. É o comandante de Sete Maneiras, que também já anda um pouco nisso. Já fez alguns filmes e alguns documentários. Então ele também, apesar de que, pronto, no princípio ele não se mostrava seguro, mas isso é próprio, é normal. Sim. Então ele sempre falava comigo, dizia, Abdil, puxa por mim, pá. Eu disse, mas tu é que és o comandante, mas isso não é nada, pá. Tens que puxar por mim. Pá. E tu eras o comandante do comboio? Não, eu era o comandante do comboio, eu era o comandante das forças. Pois. Então éramos os dois comandantes, cada um comandante disso e daquilo. Então íamos conversando de vez em quando, batendo papo. Ele, pouco a pouco, foi vindo, até que saiu aquilo que saiu. E como é que foi comandar aquele comboio num período de guerra? Esse filme retrata a Guerra dos 16 anos, Sim. Numa longa viagem de Moçambique a Malawi para trocar o sal por açúcar. Yeah. O que isso traduziu em si, não só em termos de filme, sabendo que era ficção, mas pelo fato de trazer uma parte da nossa história que é muito dramática? Bom, de facto, eu assumi a história como uma realidade. É por isso mesmo que saiu aquilo que saiu, porque era preciso que eu encarnasse isso. E um comboio que está sob os carris em tempo de guerra, quer dizer, onde eu era o comandante, de facto era muito trabalho nas minhas costas. Imagine que eu ordenasse que o comboio arrancasse em hora errada. Até podiam dizer que, pois é, o comandante é o conivente. Pois. Como havia um conivente Sim. lá dentro na estação. Então, era necessário assumir isto, mas ao mesmo tempo havia este lado militar. É por isso mesmo que a comunicação minha era quase que direta com o comandante de Sete Maneiras. Por quê? Porque, em algum momento, apesar de eu ser comandante, militarmente ele achava que não. Às vezes eu queria me comunicar através da rádio, mas militarmente ele dizia que não. Então, foi um pouco esta mistura de eu ser eu, mas ao mesmo tempo tenho outro que tem que ser eu. E isso confunde-se muito no cinema. Bom, acaba confundindo, né? Acaba confundindo, mas a regra é essa, né? E eu acho que até fazia sentido que assim fosse, porque é um comboio. Os militares naquela altura eram quase os donos de tudo. Pois. Eram os donos de tudo. Quer dizer, Davam todas as ordens. Davam todas as ordens. Mesmo chegando num escritório, era capaz de dar uma ordem no escritório, de uma coisa que ele até nem entende. Este vagão é nosso. Todo o comboio é nosso. Então, mas naquele caso, ele como conhece a guerra, ele que é o indivíduo que tem que defender, tem como tarefa defender o comboio, apesar de ter havido alguns soldados que de vez em quando faziam das suas. Soldados são como crianças violentas. Isso acontece em todas as guerras. Então, ele como o comandante da parte militar que está a defender o comboio, então ele tinha que fazer isso. Mas pronto, eu também tinha a minha parte, né? Depois tínhamos aquela parte da diversão, jogar cartas de vez em quando.
Mas foi gratificante. Este filme, o que é que acrescenta na sua carreira? Bom, de um lado, acrescenta esta outra experiência. Um filme dentro de um comboio. Nós estamos habituados a sair para ali, vir para aqui, sentar ali, não sei o quê. Então, É um comboio com um papel de personagem sim, ao mesmo tempo. sim, praticamente. Praticamente. Sim. Então, esta é uma outra mais-valia. Mas pronto, diria que é mais um filme. É mais um filme e espero que não... O que é que falta que hajam agora? mais. Contracenar no navio. Bom, se aparecer um a falar sobre o Titanic, eu aceito. Pronto, eu aceito. Mas foi bom ter partilhado o mesmo comboio, principalmente com um angolano, um brasileiro. Foi bonito, foi gratificante. Fizemos amizades com eles e foi bonito. E hoje, quando vê este filme a ser premiado a nível internacional, o que é que lhe vem à alma? Bom, Que realmente esta coisa de arte, sim. que muitas vezes as pessoas têm desdenhado e não têm olhado com respeito merecido, vem a ideia de que é uma aposta certa. Bom, eu diria que é uma aposta certa, pese embora fique com uma pequena nostalgia, uma pequena dorzinha dentro de mim. Por quê? Porque, vezes sem conta, quando a gente diz a alguém que, olha, eu estou no meu 7º, 8º, 9º filme, as pessoas até se admiram. Mas esses filmes estão onde? Então, o que é que está a acontecer? É que nós estamos a brilhar além fronteira. Mas dentro da nossa casa não está a acontecer nada. Não estou a falar só deste filme. Sim. Estou a falar de outros tantos filmes. Existem tantos outros filmes que eu participei e nem sequer tive a oportunidade de ver a estreia. Ok. Sim. Já fiz um filme que retratava a ida da Diana Ross a Angola. Ok. Mas não vimos esse filme. Nunca mais vi esse filme. Alguns me disseram que viram um filme na África do Sul. Tentei ver se entrava, mas como já nem me lembro qual é o título do filme, provavelmente poderia apanhar na internet. Mas como nem tenho o nome do filme, então acabei parando. Há um outro filme também que fizemos com produtores espanhóis. Alguns disseram que foram ver o filme lá na Espanha. Até alguém prometeu que, se conseguir, vai me mandar, mas até hoje ainda não recebi. Então, para dizer que, feliz ou infelizmente, acabamos brilhando lá fora. Alguns veem os filmes nos aviões, existem algumas operadoras que dão, companhias que dão filmes moçambicanos durante o voo. Esse, por acaso, é um deles, Comboio de Sal de Sim, o Comboio de Sal de Açúcar, sim. O último voo de família também andou muito. Então, isso para dizer o quê? Está a faltar esta plataforma de termos filmes moçambicanos a serem transmitidos aqui no país. Quem sabe a TV Sucesso possa programar isso na sua próxima, como é que chamam aquilo? Grelha, na sua próxima grelha. E iriam me convidar para eu fazer a introdução dos filmes, depois correria o filme. Então pensem bem em TV Sucesso para criarmos um espaço só para filmes moçambicanos. Quem sabe? Quem sabe? É uma proposta. É uma boa proposta, Sim, por acaso. sim. É que seria bom, seria gratificante. Porque nós trabalhamos para isso. E em alguns casos, mesmo a nossa família não consegue ver esses filmes. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, no dia de estreia, levo a minha queridinha esposa. Pronto. Quando muito, acumula-se, atropela-se ali a caçulinha, que também tem manias que nunca deixa passar nenhuma estreia. Mas depois o resto da família Não vê. pergunta, quando é que vão dar de novo? Nem sei. Não sei, porque ninguém diz nada, tu não tens programa, quando é que há de dar, onde voltar a dar o filme. Então, a nossa família também não vê o trabalho que nós fazemos. Abdil Juma, e o próximo filme? O próximo filme? Sim. Bom, esse está em Segredo dos Deuses ainda. Há um filme que está por aí, mas não posso dizer nadinha de nada mesmo. Quando chegar a vez, eu
fomos pedidos de sigilo, então não posso falar. Mas que papel gostaria de interpretar no cinema? O que acha que lhe falta de todos esses filmes que participa, com mais protagonismo ou não? Mas o que é que lhe deixaria feliz, um pouco mais realizado na sua vida como ator, se conseguisse levar esse papel às telas? Bom, eu de facto não sei se haverá algum papel que tenha se escapado. Porque nesta quantidade de filmes tive a sorte de passear muito por diversos papéis. Mas o que eu gostaria, se um dia tivesse a oportunidade de ter, ou ser um pai de uma família, onde eu educo essa família, para mim estariam a transmitir, a me colocar na minha vida real. Ok. Portanto, fazer aquilo que eu gosto de fazer na minha vida real, que é educar aos meus filhos e à minha família. Porque, afinal de contas, é só na base de uma boa educação é que nós podemos ter uma sociedade sã. E isso precisamos. E sobre a sua vida e obra? Não gostaria que isso se traduzisse em filme? Ainda que não fosse Abdil Juma o personagem principal? Muitos já me perguntaram isso, é por isso que eu tentei esquivar aqui. Muitos já me perguntaram isso, se não gostaria de traduzir a vida e a obra em filme. Afinal de contas, são 25 anos de carreira. E o pior é que tenho alguém com as câmeras já preparado. Ok. Mas, bom, era necessário que aparecesse alguém a escrever, porque eu já não tenho cabeça para escrever sobre a minha vida. Alguns me perguntam, por que é que tu não escreves um livro, por que é que não escreves uma biografia? Eu disse, não sei, ainda não pensei nisso. Então, se aparecesse alguém a escrever sobre mim, era só interpretar e acabou. Seria bom, seria gratificante, de facto. 25 anos de carreira seria gratificante. Mas estão aí vocês, os jovens, apostem. Quem sabe? De repente, se eu aparecer a dizer que eu, vão dizer, pois é, está a puxar a sardinha para a brasa dele. Agora, se aparecer alguém a dizer, olha, eu escrevi algo sobre o Abdil e tal, então queremos colocar isso traduzido em filme ou documentário, força. E como uma última questão, infelizmente já estamos no fim, como é que pensa o teatro radiofônico daqui a 5, 10 anos? Bom, eu diria que com a entrada... Deixa só acrescentar a pergunta. Sobretudo com a tecnologia, com as televisões, com o fato de não existirem muita gente hoje em dia agarrado exatamente à rádio, mas à internet. Estamos a falar de Moçambique. Sim. Nós estamos a falar de Maputo. Essa pergunta foi-me feita há mais de 5 ou 6 anos atrás, quando estávamos a querer, acho que era o poder. Não, há 18 anos atrás. Não, em 2010, não, há 8 anos. 2010, Sim. 8 anos. Sim. Há 8 anos atrás, quando estávamos para estrear a radionovela O Poder. Fizeram a mesma pergunta. Mas como é que vocês acham que o teatro radiofónico vai sobreviver com essas tecnologias todas que nós temos? A internet, o YouTube e não sei o quê. Eu disse, o teatro de rádio vai permanecer vivo. E 8 anos depois, estamos aqui com grandes projetos. Então, não vamos pensar... Acredita que o cenário será o mesmo? A 5, 10 anos, o cenário vai ser o mesmo. Por quê? Porque o teatro de rádio não só se cinge para a cidade de Maputo. Porque esse aqui é o grande pensamento das pessoas, o grande erro, aliás, das pessoas pensarem que este Moçambique todo está curtindo essas plataformas todas. Não é verdade. Lá mais para dentro nós temos rádios comunitárias que são essas que são abastecidas por essas peças todas que nós produzimos. Todas as rádios comunitárias estão a transmitir o Ouro Negro. E agora vão começar a transmitir os Inchunáveis. Rádios comunitárias todas. Todas as rádios provinciais da Rádio Moçambique estão também a transmitir o Ouro Negro, agora vão transmitir os Inchunáveis. Então, será que mesmo na próxima semana vamos morrer? Não. Pode ter a certeza que o teatro de rádio vai continuar vivo, sim. E eu continuo a apostar com todos isso.
daqui a 5, 10 anos voltam a fazer a mesma pergunta, vou dizer a mesma coisa. Ok, acreditamos nós também que vai continuar e é isso que nós queremos, afinal de contas são mensagens educativas que são passadas através dessa plataforma à comunidade e assim aprendemos todos.